Computador. Recording in progress. Muito bem. Hoje é dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo e aniversário de nascimento do nosso maestro soberano Antônio Carlos Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, também conhecido como maestro soberano, também conhecido como gênio da raça. Então, viva São Paulo, viva Tom. E daqui a 2 dias eu faço 71 anos, né? Nessa contagem agora, iniciando a manobra de aterrissagem, né? Vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho hoje com Spinoza. Isso fica aí uns 3 ou 4 dias, né? 3 ou 4 sessões. A partir desse livro, um dos livros mais célebres da história da filosofia, A Ética de Spinoza, que eu recomendo não a tradução dos pensadores, que é a mais divulgada, né? Mas essa aqui nova, do Tomás Tadeu, ele faz assim, uma precisão um pouco mais acurada na tradução do termo affectus, né? Porque a ética foi escrita em latim, né? Então tem lá affectus, né? Ele faz uma distinção mais acurada entre afeto e afecção. Essa tradução do Tomás Tadeu, coisa que está um pouco confusa na tradução da coleção Os Pensadores. Muito bem. Eu coloquei no nosso WhatsApp e no Message o link de uma apresentação que eu fiz há 6 anos, de um curso que eu dei do Spinoza aqui em casa, sobre a ética. Eu fiz uma apresentação, inclusive esse vídeo é o vídeo mais popular lá do meu canal, tem acho que 17 mil views, né? Visualizações em 6 anos, né? Foi o vídeo que mais views teve, né? E ali eu faço uma apresentação muito interessante, panorâmica. Eu recomendo que todos vejam, para a gente não precisar tratar aqui no nosso curso daquilo que foi tratado lá, tá? A gente ganha tempo, né? Eu lá faço uma apresentação geral, eu digo o que é a ética, por que a ética. Não vou repetir aqui, vamos trabalhar mais diretamente sobre os conceitos, né? Só rapidamente. Ética de respeito em Spinoza à liberdade. Como se fosse assim, é um livro que quer nos apresentar uma via de acesso à liberdade, sendo que nós, como seres finitos, estamos de início na servidão. Como da servidão transitar para a liberdade. É disso que trata a ética de Spinoza. Tá? Então, ali nós temos uma teoria de Deus, nós temos uma antropologia sobre a alma, sobre Deus, primeiro livro, sobre a alma, uma antropologia, segundo, sobre os afetos, livro 3, uma psicologia, e sobre a servidão, livro 4, e sobre a liberdade, livro 5. A potência do intelecto e da liberdade. Tá? Dito isso, nós estamos chamando Spinoza aqui chamando Spinoza aqui, tendo em vista uma compreensão ampliada do conceito de corpo. Então, qual é o nosso tema? Corpo, espaço, mundo, território, né? Então, nós trazemos aqui Spinoza, a ética de Spinoza, a sua teoria dos afetos, a sua teoria do corpo, para esclarecer, para nos ajudar a compreender esse conceito corpo. Nós estamos trabalhando aqui corpo sempre numa habitação. E a habitação, ela tem 2 modos de habitação. O modo mundo e o modo territórios, né? Então, corpo é aquilo que cria mundo, corpo é aquilo que cria territórios.
Então, quando a gente chama Spinoza para nos ajudar a compreender corpo, nós estamos nos valendo do... Nós somos interessados no princípio filosófico fundamental de Spinoza, que é o monismo. Monismo. O que faz com que, com esse monismo, ele se oponha à tradição inaugurada por Platão, que é dualista, né? Não é monista, é dualista, e essa tradição dualista foi reafirmada no início da modernidade por Descartes. O Spinoza é uma espécie assim, de discípulo traidor de Descartes. Né? Ele, como Descartes, está nessa etiqueta racionalista, né? Mas ele se opõe a Descartes, sobretudo nessa questão. O Descartes ainda é um dualista. De um lado, corpo, de outro lado, alma. Tal como Platão inaugurou essa tradição dualista. Spinoza é monista. Só uma única substância. Substância é a palavra latina, não é? E traduz a palavra grega hipokeimenon. Hipokeimenon. Hipo, em grego, é aquilo, hipo, abaixo, né? É o que está por baixo. Daí, cavalo, né? Hipos, cavalo. É o que está debaixo do cavaleiro, é o que conduz. O cavalo conduz o cavaleiro. Então, hipokeimenon, que foi traduzido em latim por substância, é o que subestá, é o que está por baixo, substância. Né? Na tradição dualista Platão-Descartes, há duas substâncias. A substância que sustenta o corpo e a substância que sustenta, que dá sustentação à alma. Duas substâncias diferentes e contraditórias. Então, daí deriva toda uma visão de mundo, toda uma pedagogia, né? Se são substâncias diferentes, mas deve haver uma hierarquia entre essas duas substâncias, corpo e alma, tanto em Platão quanto em Descartes. A substância alma, a substância que substá na alma, é ontologicamente superior à substância que substá no corpo. Portanto, nós que nascemos, o corpo dominando a alma, temos que fazer todo um empreendimento ético para que essa relação se inverta. De tal maneira que, ao fim e ao cabo, a alma domine o corpo. Certo? Porque a alma é o lugar da virtude, da razão, o corpo é o lugar das paixões, do pecado, do desvio. Tá certo? Então, isso está em Platão, está no cristianismo, está em Descartes. Reafirmado no início da modernidade por Descartes. Olha só, então, quando o Spinoza diz que só há uma substância, ele aponta um caminho que até então não tinha sido perseguido ainda na história do Ocidente. Um caminho que se abre pela compreensão de que há apenas uma substância, uma única substância, não duas. Uma substância que está a seu modo como corpo e uma substância que está a seu modo como alma. Portanto, não há uma guerra entre corpo e alma, porque, como estaria na tradição ocidental, porque só há uma única substância. E essa substância é identificada como Deus, isto é, natureza, ou na fórmula clássica latina, né, que aparece na Ética do Spinoza, Deus sive natura, S-I-V-E, ou tem algumas pronúncias que pronunciam, tem algumas tradições que pronunciam o V em latim como U. Então, seria Deus sive natura. Sive significa isto é, Deus, isto é, natureza. Tá? Natura, né? Só que, então, Deus é a substância única. Então, o corpo é um modo de Deus. Alma é um modo é modificação.
A substância só está sem modificação em Deus. Mas em tudo mais, ela está no modo modificado. Isso é o centro da compreensão monista, que também alguns entenderam como panteísta. Deus está em tudo, mas está em tudo modificado. Na forma modificada como planta, na forma modificada como pedra, na forma modificada como ser humano. Ele só não é a substância única, só não é modificada em Deus. Mas em tudo, então toda a realidade é uma modificação da substância única. Não é? É importante a gente compreender o que resulta compreender isso. A gente vai tentar mostrar, tá? Esse seria assim o princípio ontológico básico do espinosismo, uma substância única. E agora nós conhecemos o quê? Os seus modos finitos. A substância única é infinita. A gente vai dizer, vamos ver o que isso implica, tá? Muito bem. Então, se só uma substância que se modifica como corpo e se modifica como alma, nós podemos, em alguma medida, compreender o corpo pela alma, a alma pelo corpo. Coisa que seria impossível na compreensão dualista da realidade. Por quê? São duas substâncias distintas. Jamais se encontram. Se encontram no ser humano num encontro contraditório. Né? Então, de certa maneira, nós podemos dizer que todas essas psicologias do corpo, se talvez o mais notório, o Reich, ele parte dessa compreensão. Você pode chegar ao corpo pela alma, você pode chegar à alma pelo corpo. Né? Ou seja, toque no corpo tem uma repercussão na alma e experiências da alma têm uma repercussão no corpo. Por quê? Uma mesma substância permite o trânsito. Tá? Então, isso aí, podemos dizer, se a gente for querer encontrar um pai fundador do que permitiu compreender a realidade dessa forma, é Spinoza, que é o filósofo da substância única. Tá? Substância única, qual? Deus, isto é, a natureza. Agora, é importante a gente não comprar essa expressão natureza pelo seu valor de face. Né? Porque aí, no texto do Spinoza, natureza tem duas dimensões. É a natura naturante, em latim é natura naturans, vamos traduzir natureza naturada, e a natura naturans e a natura naturata. Natureza naturante e a natureza naturata. A palavra latina natura tem a ver com nascer, né? Então, nós podemos dizer o seguinte: isso que nós chamamos de natureza, essas coisas que a gente vê, a paisagem, né? O universo, os mares, as florestas, as rochas, isso é a natureza naturada, a natureza nascida. Isso não é Deus. Deus é a natureza naturante, é que faz com que as coisas nasçam. E, uma vez nascida, ela é naturada, nascida. Então, seria assim, uma natureza nascente, que faz nascer, e a natureza nascida. Isso que nós temos aqui, que chamamos de natureza, é a natureza nascida. É a natureza naturata, naturada, ou naturata em latim, né? Natureza naturada. Mas o que o Spinoza diz que é Deus é a natureza naturante. É um princípio criador. Isso que eu digo. Então, tem um princípio criador, não, produtor, melhor dizendo, que faz com que umas coisas deem lugar a outra. Esse princípio é o princípio produtor, produtivo. Isso é o divino.
quando ele fala Deus ou natureza, como a substância única, ele está se referindo a essa potência criadora. Então, Deus, isto é natureza, natureza, isto é natureza naturante, isto é potência criadora. Então, ele está assimilando o divino a uma potência criadora. Tá? Então, quando a gente entender Deus, não podemos, Spinoza, não podemos entender Deus tal como a tradição judaico-cristã nos fez compreender. Né? Como uma realidade transcendental, portadora de um bem em si, de uma moralidade que comunica aos homens pelas revelações e pelos profetas. Zero. Zero disso. É uma substância única, portanto, imanente às coisas. Mas não é as coisas, é uma potência imanente às coisas. Que é a potência naturante, que depois ele vai chamar de, anota esse nome, conatus, que os tradutores mantiveram, ao meu ver, com uma boa decisão, mantiveram o termo em latim, conatus, que alguns traduzem por desejo, mas é um desejo assim muito nada freudiano, nada lacaniano. Inclusive, a partir dessa compreensão conatus como desejo, que Guattari e Deleuze vão criticar Lacan. Sabia? A gente vai chegar aí, que é muito importante isso. Tá? Então, muito bem. Então, vamos voltar ao raciocínio. Como é que é a tradição? A tradição com a qual Descartes, no século XVIII, né? Descartes é de Descartes e Spinoza, que eles são contemporâneos. Acho que o Descartes deve ser uns 20 anos mais velho que o Spinoza, tá? Século XVII, né? Não é isso? Não sei se eles bom. Então, qual é a tradição? A tradição ocidental cristã, ela é dicotômica, corpo e alma, céu e terra, né? Imanente e transcendente, sendo que sempre o transcendente é superior ao imanente. O céu superior à terra, a alma superior ao corpo, o universal superior ao contingente, tá certo? Então, quando Spinoza pega essa tradição e diz assim, é uma substância única, ele abriu outro campo. Esse campo que ele abre não vai ser explorado imediatamente, porque é como se o Spinoza tivesse nascido muito cedo, entendeu? Muito cedo. Mas depois de Hegel, e sobretudo, vamos dizer assim, no final do século XIX, no século XX, né? Spinoza é um contemporâneo nosso, sabe? Apesar da escrita dele, porque esse livro diz assim, título, o título já é uma porrada. Ética, demonstrada segundo a ordem geométrica e dividida em 5 partes. Aí Deus, natureza, afeto, servidão, afetos e servidão e potência do intelecto e liberdade. Então, é demonstrada ao modo dos geômetras, conhecido como mores geométrica. Tem que ter disposição para ler, entendeu? Porque ele copia o modo, né? Então, tem as proposições, tem os corolários, e sempre ele encerra as frases com tal do famoso CQD, né? CQD, como queríamos demonstrar, né? Ele vai partir. Se eu definir assim, portanto, eu chego a essa conclusão, que só há uma substância, CQD, como queríamos demonstrar. Ele é considerado um racionalista, tal como Descartes. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele vai construindo o seu raciocínio por deduções, né? Buscando compreender a realidade física, social e física, pelo encadeamento, pelo justo encadeamento de causas e efeitos. Parece bobagem, né? Se a gente levasse um pouco mais a sério, acho que 50% das nossas discussões, sobretudo em relação ao casal,
estariam abolidas assim, imediatamente. Isso, relação de causa e efeito. Sempre sabendo, que ele destaca, o Spinoza, que toda causa produz efeito. Essa mesa aqui, ela é causa. Ela resulta o quê? Da intervenção do marceneiro na madeira. A causa é o encontro do marceneiro com a madeira, que produz como efeito a mesa. Então, a mesa é a causa. O efeito, marceneiro, não é? Uma vez causada a mesa, essa mesa gera efeitos. Qual é o efeito? Servir como anteparo para as coisas. E então, ela produz esse efeito. Esse efeito também é causa de outras coisas. Então, toda causa é efeito e todo efeito produz causa e toda causa produz efeitos, numa cadeia. Então, racionalismo implica o quê? Conhecer a justa cadeia. Por exemplo, eu vou pegar uma discussão de casal. Vou pegar assim, né? Você me magoou. Então, aquela ação de A, supostamente, causou o sofrimento em B. Causa e efeito. Então, o que o Spinoza está chamando a atenção para a gente é para ver se realmente aquele efeito, o sofrimento, é oriundo daquela causa. Se deriva, se há uma racionalidade, se há uma razão nisso. Eu acabei de investigar se aquilo que foi tomado como efeito daquela causa, ele efetivamente é efeito daquela causa ou de uma outra. Em geral, não é. Em geral, seria melhor dizer o seguinte: a sua ação não foi a causa do meu sofrimento. A causa do meu sofrimento é uma marca na minha alma, marca essa que foi ativada pela sua ação. Entendeu? Aqui resultados nos leva o racionalismo spinozista, porque, de imediato, quando nós não estamos assim, exercitados naquilo que Spinoza quer nos exercitar, ou seja, estabelecer a justa relação da cadeia de causalidade, a justa relação de causas e efeitos. Quando eu digo assim, você me magoou, a sua ação foi a causa do meu sofrimento. Se eu não tivesse a sua ação, não haveria esse sofrimento. Portanto, você foi a causa cujo efeito foi o sofrimento. Eu diria assim, será? Porque eu diria assim, porque já aconteceu pessoas de tomarem aquela ação e não gerar esse efeito. Portanto, esse efeito não vem daquela causa. Esse efeito, o sofrimento, vem de uma outra causa. Que se esse efeito provocou aquela causa, toda vez que acontecesse esse efeito, aconteceria essa. Toda vez que acontecesse essa causa, aconteceria esse efeito. Como não acontece isso, portanto, a causa deste efeito, esse sofrimento, está em outro lugar. Entende? Então, em geral, está o quê? Numa ferida da alma. Essa é a causa. E se não houvesse essa ferida, aquele efeito não teria produzido essa causa. Aquela causa não teria produzido esse efeito, melhor dizendo. Tá? Então, um exemplo muito simplório é isso que o Bolsonaro, de onde eu tirei isso? É isso que o Spinoza quer dizer, num exemplo muito tosco, da racionalidade, buscar estabelecer a justa cadeia da causalidade. Por isso que ele é racionalista e ele apresenta os argumentos sempre na forma
não é? De um princípio que você deduz. Então, o princípio mais geral é esse, do qual ele vai deduzir tudo. Só há uma substância. E essa substância é Deus. Aí ele desce um pouco mais ao concreto. Isto é, natura naturante. Ele parte de uma visão das coisas, que as coisas vão cedendo lugar umas às outras. Então, é como se a natureza, a realidade, ela fosse uma obra em progresso. Ele quer entender no interior dessa progressão, dessa constante mudança, não é? Quem é que está operando como o sujeito oculto das mudanças, das produções de novas realidades? Então, tem um dinamismo interno às produções. Esse dinamismo interno que engendra novas realidades, isso é Deus. Isto é, natureza naturante. Portanto, ele está colocando Deus como imanente às coisas. Então, Deus, em Spinoza, tem nada a ver com transcendência. E por não ter nada a ver com transcendência, ele não tem a ver com moral, mas tem a ver com ética. No caminho a gente vai explicar a diferença, tá? De ética e moral. Muito bem. Esse é o princípio mais geral. Deus ou natureza. Ele vai dizer o seguinte: ele vai construir o raciocínio dele. Deus ou natureza é causa de si. A famosa, em latim, causa sui, que é um termo, né, quando se fala em Spinoza, imediatamente, as pessoas educadas em filosofia, imediatamente fazem a ligação com essa expressão causa sui, S-U-I. E quando se fala em causa sui, se faz menção a Spinoza. Causa sui é causa de si. Então, esse Deus, essa potência, isso é importantíssimo para a gente compreender depois o que é corpo. Essa potência, ela não é efeito de nenhuma outra causa. E se Deus fosse efeito de uma causa, portanto, Deus é a causa. Mas você iria regredindo infinitamente. Então, ele está dizendo o seguinte, que o princípio divino, ele é causa de si mesma. Portanto, ele não resulta. Dá uma, então, diminua a intensidade, será que vai? Quanto tempo? Um segundinho. Então, vamos lá, gente. Isso é um pouco abstrato, mas é importante a gente entender. Deus, Deus é causa sui. Ele não foi causado. Se ele não foi causado e ele produziu desde si. Essa produção desde si, portanto, ele não produziu para atender uma demanda. Ele não produziu tendo em vista obter algum resultado. Ele produziu desde si, porque ele é causa sui. A isso, o Spinoza chama de liberdade.
Então, anota aí, importantíssimo. Porque é uma ação livre, porque é ativa. Ações não livres, não ativas, são ações reativas, que acontecem como resposta a uma outra ação. Então, nós teríamos ações ativas, livres, e as ações resultados de coações, ações reativas. Teremos ações ativas e ações reativas. Só as ações ativas são ações livres. Então, a ética quer mostrar como é que é possível, se é que é possível ações livres, ativas para nós. Tá? Tudo bem. Então, ele diz assim, primeira expressão, ele fala da causa de si, causa sui. Aí ele vai falar do finito. Ele fala que o finito, primeiro ele fala causa sui, algo que é causa de si. Está sendo por si, desde si, e não desde outro. Quando é que nós somos desde nós? É possível ser desde nós? Porque, não, boa parte das que a gente pode entender é desde o outro, porque é para agradar, é para ser reconhecido, é para estar em sociabilidade, é para. Né? É sempre desde outro, desde de demandas que não brotam desde si. Deus é aquilo que brota desde si. Isso é o livre, isso é ativo. Então, vamos fazer essa equação. Deus, produção, Deus, atividade, ativo e livre, liberdade. Fazer essa. E, do outro lado, o reativo, que responde, que não é desde si, é em resposta a um estímulo externo. Se Deus, portanto, ele é causa de si, significa dizer que Deus é infinito. Deus é infinito significa dizer o seguinte, que ele não faz encontros. É outra expressão importantíssima para a nossa compreensão de corpo. Deus é infinito, só ele é infinito. Significa dizer, Deus não tem experiência da autoridade. Deus não tem experiência do encontro. Aquilo que é infinito não encontra o outro, a sua diferença, a alteridade. Se ele é infinito e é produtor, ele sempre produz desde si. Por boniteza, jamais por precisão. Entendeu? Olha só como é que isso vai resultar lá na crítica do Spinoza, do Deleuze e do Guattari à compreensão lacaniana de desejo. Porque a compreensão lacaniana de desejo é desejo como falta. Então, eu vou para preencher aquilo que supostamente me faz falta. Não é desde si. Porque a falta é resultado de um encontro. Deus, como é causa de si e ele é infinito, ele não tem carência. Nada lhe falta. A gente tem que desconstruir a ideia de Deus cristão, para a gente entender. Nós estamos falando de um princípio ontológico. Então, muito bem. Então, Deus é causa de si e ele é infinito. Se ele é infinito, ele nunca encontra. Então, toda ação divina é uma ação espontânea, ativa desde si. E é isso que ele está chamando de divino. Como tudo, todas as realidades finitas são modificações finitas de Deus, esse princípio, em alguma medida, subsiste nas coisas. Subsiste nas coisas como conatos. Anota aí. Conatos.
Muito bem. Só Deus é infinito. Tudo mais é finito. As plantas, a pedra, vamos dizer assim, os corpos. Se eles são finitos, portanto, eles encontram. Então, estão sempre, portanto, os corpos não são livres. Eles estão sempre reagindo. A princípio, os corpos não são livres. Por quê? Porque reagem aos encontros. Então, nós temos aqui esses conceitos importantes. Deus, causa de si. Deus, isto é, natureza naturante. Ativo, livre. Livre de. Quem não encontra, quem é infinito, está livre de. Tudo que acontece, acontece desde si. Tudo sendo causa de si mesmo. Efetuando a natureza que brota de si. Né? É isso que o Deleuze e o Guattari vão chamar de desejo. Diferentemente do desejo lacaniano. Portanto, olha só o que vai resultar lá no Deleuze e Guattari. É muito legal isso. É um desejo sem objeto. É um desejo que goza na expressão da sua própria fruição. Como se fosse a ação de um artista, cujo objetivo não é criar obra. A obra é um efeito do exercício artístico do artista, da fruição da sua potência criadora, que resulta na obra, mas não é para a obra não gasta. É um efeito desse movimento, que busca o quê? Expressar a própria natureza do artista. Entendeu? Sendo que o desejo lacaniano é um desejo do objeto A, não é? Para trazer o objeto A para mim e para suprimir a sensação de carência, da falta, o desejo como falta, o amoroso isso. Claro que há isso, claro que esse desejo é real, claro que esse fenômeno é real, mas o que Deleuze e Guattari estão querendo chamar a atenção a partir de Spinoza é que há uma outra dimensão do desejo que não está marcada por falta. Inclusive, deveria até ter um outro nome, que é um desejo sem objeto, porque é a expressão do divino, que age desde si, querendo efetuar a sua natureza. Muito bem, então vimos causa de si, substância única, as coisas todas como modificação da causa da substância única e o conceito de finito, né? Aí ele fala assim, o Spinoza, finito em seu gênero, aquela coisa que pode ser limitada por outra da mesma natureza. Portanto, um corpo é limitado por um outro da mesma natureza. Corpo está limitado por corpos. Mas vai começar a chegar onde a gente quer. Corpos, o que significa? Encontra corpos. Corpo, por ser finito, está sempre sujeito ao acaso dos encontros. Corpo encontrando corpo. Deus nunca encontra porque ele é infinito. Então, tudo que vem dele vem de boa. Vem desde a sua própria potência criadora. Agora, corpos não. São todos finitos. Se são finitos, só encontram. Tá? Aí agora, os encontros geram efeitos. Vamos pegar agora, centrar mais a nossa atenção no corpo humano. Ainda que isso possa ser estendido para os corpos em geral. Vamos centrar no corpo humano para ficar mais fácil a compreensão e para chegar onde nós queremos chegar. O corpo é finito, mas é uma modificação da substância única. E aquilo da substância única que persiste nesta modificação que é o corpo humano, nessa modificação que é uma planta, nessa modificação que é uma pedra, aquilo que persiste como substância única
nos corpos, o Spinoza chama de conatos. Você tem aqui a definição do conatos, acho que não tem, aqui vou ter que procurar. Conatos é o seguinte, é o esforço que tudo tem para perseverar no ente que ele é. Mais ou menos isso a tradução, a definição. Conatos, como esforço de perseverar. Esforço de perseverar no ente que o ente é. Então, todo o corpo é dotado de conatos. Com aquela pedra, vamos pegar essa coisa mais simples. Aquela pedra tem conatos. O que significa dizer? Ela tem um esforço intrínseco a ela que faz com que ela permaneça como pedra. Ela só vai deixar de ser pedra se uma força vinda de fora, mais forte que esse conatos, a atinja. É a pedra. Se ela tem conatos, ela não vai desaparecer, ela não vai se desfazer como pedra desde si. Que tem uma força intrínseca que persevera sendo pedra. São conatos. Essa pedra só vai ser destruída como pedra, vai deixar de ser o ente que ela é, se uma força externa, ela é finita, portanto, tem forças externas que podem atingir. E atinja com uma força maior do que a força do conatos. Se eu pegar uma pedra e chegar com esse pincel e fazer assim, a pedra vai continuar sendo pedra, porque a força que eu impus à pedra a partir do pincel, ela não é menor do que a força do conatos. Agora, se eu pegar uma marreta e bater fortemente, a pedra vai se desfacelar. Por quê? Porque a força que veio de fora é mais potente do que a força do conatos. Entendeu isso? Isso vale para tudo. Então, todo o corpo tem essa potência que preserva o ente na sua entidade. Então, o ente só vai deixar de ser ente mediante um mau encontro. O martelo na pedra é um mau encontro para a pedra. Se a força que o martelo impôs à pedra for maior do que o conatos da pedra, é um mau encontro. Muito bem. Então, nós já estamos juntando as coisas. Substância única, Deus, que é ativo, que produz desde si, porque não tem ponto, não conhece a alteridade, mas o que existe como coisa são modificações da substância única, que são finitas, portanto, o tempo todo encontrando, fazendo então, toda ao sabor dos encontros. Nós não definimos de antemão os encontros que a gente vai fazer. A gente vai na rua, está aí, né? Eu posso atravessar a rua e vir com o carro ao meu encontro. Certamente não vai ser um bom encontro, mas eu posso encontrar a mulher da minha vida, que talvez possa ser um bom encontro. Vou estar garantido que também vai ser. Vai depender das composições. Palavra-chave aí para a gente compreender os penómenos. Tá certo? Então, quer dizer, e tudo é encontro, tudo é corpo, encontro de corpo. Quando eu respiro, o meu corpo está encontrando o corpo oxigênio. Quando eu abro os olhos e vejo alguma coisa, o meu corpo está encontrando a luz que, refletida naquele objeto, encontra o meu nervo óptico produzindo uma imagem. Tudo encontro de corpos. A luz, né? Quando eu ouço uma música, aquele corpo sonoro encontra o meu nervo auditivo e produz uma imagem em mim. Foi resultado de um encontro de corpos. Né? Muito bem. Aí vem a questão do afeto. Os encontros de corpos produzem uma afecção. Afeta. Uma afecção.
essa afecção pode resultar num afeto. Então, vamos lá. Afeto como efeito de encontro. Afeto como efeito de quê? De encontro de corpos, por definição, finitos. Então, o afeto é sempre efeito de encontro. Eu respiro oxigênio, me afeta, mas não produz exatamente um efeito afetivo. Eu vejo uma bela mulher, encontrei aquela imagem, produziu um efeito, uma excitação, um regozijo, um afeto. Isso é afeto porque é efeito de um encontro. Certo? Então, afeto como efeito de encontro. Agora, cabe, então, ele vai fazer uma tipologia dos afetos. Como é que ele vai classificar, vai fazer uma taxonomia dos afetos. Todo afeto é um efeito, mas nem todos os efeitos são iguais. Então, como é que eu vou diferenciar um afeto do outro? Que medida? Ele vai fazer uma coisa que é central na filosofia dele, vai ser importantíssimo para a gente. Então, como distinguir os efeitos? Veja só, tudo em vista da questão ética, que é a questão que supõe ser possível a migração da situação inicial de servidão na qual todos nós nos encontramos por uma situação de liberdade. Não é possível a liberdade se a liberdade é sempre ativa. E nós estamos sempre em encontros, nós estamos sempre reagindo. Como encontrar o ativo em mim, que sou um sujeito de reações? Sou um sujeito reativo. A questão ética é responder a essa aparente impossibilidade. Deus é ativo, sempre ativo, só Ele é ativo. Mas como eu tenho uma espécie de memória do divino em mim, que se expressa em mim como conatos, será possível a mim, ao ser humano, uma ação ativa? Eu, que só o tempo todo estou reagindo, sobretudo, em função dos encontros, dos afetos, não é? Por exemplo, são os afetos que nos impulsionam. Se os afetos são efeitos, portanto, são reações. Como no jogo das reações eu posso ser ativo, que é justo o oposto do reativo? Está compreendendo isso, gente? Bom, né? Então, mais ou menos. Depois é questão de habituar a pensar assim. Então, muito bem. Então, ele saiu de Deus, foi para a alma. Aí, no livro 3 agora, são os afetos. Afetos como efeitos, como reações. Aí vai fazer uma tipologia dos afetos. Aí vai fazer os afetos, vai classificar os afetos, grosso modo, entre os afetos alegres e os afetos tristes, as paixões alegres e as paixões tristes, né? Alegre seria a Letícia, em latim, né? Letícia, e as tristes, a Tristícia. Então, Letícia e Tristícia. Primeira classificação que ele faz. Paixões alegres, paixões tristes. Vamos colocar assim, um exemplo, talvez o mais clássico da paixão triste, que é o ressentimento. Um exemplo mais emblemático, talvez mais emblemático, das paixões tristes. E vamos dizer assim, o amor, o exemplo, uma paixão alegre. Então, como é que ele classifica o triste e o alegre? A tristícia
como é que ele distingue a tristícia da letícia? Não é? Se são paixões, são acontecimentos. Paixão em latim, em grego, é acontecimento. Ethos é o que é próprio. Aí vem ética. Paixão, patos, é aquilo que nos atravessa. Oriundo dos encontros. Não é? Quer dizer, eu me apaixonei porque encontrei um objeto que me tocou. A paixão amorosa é uma paixão reativa. Eu reajo àquele encontro. Talvez o que Jesus de Nazaré tentou nos dizer com essa imagem do Espírito Santo, não sei que eu entendo, né? Não a partir de mim, a partir aí dos meus encontros, né? Eu acho que Jesus teve uma experiência lá, um treinamento budista, porque ele sumiu, né? No tempo. Ele deu um perdido lá de quantos anos? 18, né? A última citação que faz é ele, com 12 anos, depois ele aparece com 30. Então, tem 18 anos que ele deu um perdido legal. E alguns historiadores que admitem que ele tenha passado esse período é, com monges budistas, porque havia já uma rota ali do Oriente Médio até o sul da Índia, né? Eu acho essa tese razoável, né? E ele então veio lá da Índia, adaptando o conhecimento que ele teve, né, à tradição judaica. E o budismo diz o seguinte, que tem, talvez como Spinoza, um, uma possibilidade de um afeto que não seja, de um sentimento que não seja resultado de encontro. Nós conhecemos, de imediato, os afetos resultados de encontro, que podem ser de dois tipos. Os afetos tristes e os afetos alegres. A gente vai, daqui a pouco, dizer por que são até tristes, né? Mas aí, será que haveria um sentimento, uma experiência afetiva, emocional, que não resultasse de encontro? Ah, esse seria livre, porque tá brotando desde si. Esse seria ativo. Acho que é isso que Jesus de Nazaré chamou de Espírito Santo. E talvez seja isso que, em alguma medida, não é exatamente isso, mas semelhante a isso, que Spinoza chama de conatos e que o Deleuze e Guattari chamam de desejo. Muito bem. Então, por que paixão alegre e paixão triste? Como avaliar os efeitos dos encontros? Efeitos dos encontros chamados afetos. Como avaliar? Aí ele vai dizer o seguinte: a paixão, aquele encontro que gerou um afeto, gerou um efeito como afeto, que vai ao encontro do conatus, que compõe com o meu conatus, que vai ao encontro, isso é experimentado subjetivamente como alegria. Então, alegria é sensação subjetiva oriunda de um afeto que é feito de um encontro, afeto esse que veio ao encontro, se somou, compôs com o conatus. Portanto, potenciou em mim a minha própria potência. Este é o bom encontro, que aumenta em mim a minha potência de existir. E eu experimento isso como alegria. Não essa alegria tola, capturada, né? Aí, do reconhecimento, ganhei like. Isso não é alegria, isso aí é uma euforia efêmera, entendeu? Não é essa alegria. A alegria, vamos dizer assim, genuína, não tem um tolo, mas, né? Porque a alegria está capturada. Isso, né? E se entende como alegria, ou como sucesso, como reconhecimento, né?
Então, é o seguinte, então, isso aí é paixão alegre, porque oriunda de um bom encontro por quê? Que gerou um efeito como um afeto que veio ao encontro do meu conato, que eu experimento isso como alegria, porque isso aumenta a minha potência de agir. Mas tem não só os bons encontros, tem os maus encontros, que gerou um afeto, como efeito desse mau encontro, um afeto que vai de encontro ao meu conatus, gera em mim tristeza, porque gera em mim uma diminuição da potência de agir. Esse é o mau encontro. Porque o meu corpo não se compôs com aquele corpo. No bom encontro, meu corpo se compõe com aquele corpo, um outro corpo. No mau encontro, meu corpo não compõe. Um exemplo assim clássico. Eu como um alimento sadio, então aquele corpo, meu corpo está encontrando com aquele corpo alimento. Ele é sadio, então ele compôs com o meu corpo, aumentando a minha potência de agir. Se eu compro um alimento estragado, aquele meu corpo faz um mau encontro, porque aquele alimento, aquele corpo, não compõe com o meu corpo, decompõe o meu corpo. No limite, pode decompor a ponto de matar. Então, foi um mau encontro, porque não houve uma composição de corpos, houve uma decomposição de corpos. Então, corpo finito, encontro de corpos que produzem efeitos, e esses efeitos são afetos que podem ser alegres e tristes na medida que ele compõe ou não compõe com o conatos. Tá certo? Então, os nossos corpos estão o tempo todo em composição, o tempo todo encontrando, o tempo todo ao acaso dos bons e dos maus encontros. Nós podemos fazer composições de corpos no mau encontro. Talvez isso Freud chama de neurose. Seria antiético. A neurose, nesse sentido, seria antiética. Por quê? Está me afastando de mim o que é de mim de ethos, próprio de mim, que se expressa como meu desejo. A neurose é contra o meu desejo. A neurose significa que meu corpo está submetido a mau encontro. A neurose é triste. E corpos produzem territórios, né? A qualidade dos territórios vai depender da qualidade desses encontros. Se são encontros de composição ou de decomposição, né? Quer dizer, isso tudo é para chegar lá, no território depois, né? Mas vamos continuar aqui no nosso trabalho. Então, muito bem. Então, voltando assim à constituição da arquitetônica do pensamento espinosista. Então, o princípio fundamental, só uma substância. Portanto, já começamos a pensar fora da vitória da dicotomia, uma contradição intrínseca no ser humano, que ele precisa vencer essa contradição afirmando alma contra corpo. Então, todo um processo de ascese, de domínio, de controle das paixões, não é? Porque as paixões cegam. O Spinoza vai dizer o seguinte: só as paixões tristes cegam. As paixões alegres nos fazem ver mais adiante. Então, depende da paixão. Tem paixão que cega, tem paixão que ilumina. Não é? Muito bem. Então, substância única, Deus, natureza naturante, produtora de realidades, que age livremente, ativamente, espontaneamente, livremente. E isso está em tudo, porque tudo é uma modificação dessa substância única, e isso que está em tudo como modificação da substância única é o conatos, que acontece com aquilo dentro de nós que se impõe no real, mantendo
a realidade da cliente, de tal maneira que a cliente só vai deixar de existir se vier uma força de fora maior que o Conatos. Né? Então, quando eu como um alimento estragado, se estabelece uma luta em mim, do Conatos contra o invasor, contra o mau encontro. Se o Conatos for maior, se a força do Conatos, que em última instância é a força do divino em mim, for maior que o Conatos, eu vou vomitar, eu vou expelir a toxina. Mas se essa força do invasor, for maior encontro, for maior que o meu Conatos, eu morro envenenado. Então, em última instância, o que acontece em mim são lutas de afeto. E não a alma dominando o corpo, como supôs, né, a, a cultura do Ocidente, Platão a Descartes. Eu sempre dou um exemplo que parece que esclarece bem isso que eu quero dizer aqui agora. Eu era fumante, diversas vezes acordava de manhã, com aquela, sobretudo depois de uma noitada onde tinha muita bebida e fumei muito, então eu acordava de manhã com uma ressaca de bebida e de cigarro, sobretudo de cigarro, e uma ressaca moral, que só complicava as coisas, né? Eu sou um merda, não vou ter que deixar de fumar. Aí me enchia de brio, ou seja, a alma tentando dominar o corpo, porque eu sou platônico, né? Então, a alma tem que dominar o corpo, porque o homem equilibrado, o homem tal como Sócrates foi, é o homem que controla. A alma controla as paixões do corpo. Então, o vício é uma paixão do corpo, então a alma, né, deve dominar o corpo, então ela vai se impor, vai impor a sua vontade de alma ao corpo e vai deixar de fumar. Aí, ok, ficava 2, 3, 4 dias, minha alma se desintoxicava, meu corpo se desintoxicava e eu via com tudo, voltava a fumar, acontecia os 3, 4, todo mundo tem esse depoimento. Mas chegou um dia que eu percebi que a, a, a minha vontade de não fumar não veio dessa vez da cabeça, da alma. Ela veio do próprio corpo. Eu senti que aquela vez eu ia deixar de fumar. A decisão de deixar de fumar não veio da cabeça, não foi uma decisão racional, moral, que eu impunha a mim mesmo. Veio de uma dimensão afetiva. Né? Então, foi uma luta de dois afetos. Um afeto da saúde e um afeto da adicção. Eu percebi isso. E que entraram em conflito. Eu levei um ano sendo o palco desse conflito. Deixei de fumar. Porque o afeto da saúde venceu, não sem luta, o afeto da adicção. Só aí você deixa de fumar. Não é? Então, quando você sai de uma roubada, você está numa roubada, uma relação, uma roubada, uma situação, uma roubada. Quando você sai dessa roubada, é porque o afeto, um afeto que não estava submetido àquela roubada, venceu o afeto que estava submetido àquela roubada. E não a cabeça que pensou, analisou e viu, não, isso aqui não é legal para mim, vou tomar uma decisão de sair dessa. A gente até pode fazer esse discurso para nós mesmos, porque a razão é engenheiro de uma obra, assina uma obra que não é a obra dela. É uma obra dos afetos. É assim que Spinoza nos orienta a pensar. Entendeu? Então, corpos. Então, a gente vai entender os afetos também como corpos que se encontram, fazendo bons encontros ou maus encontros. Outro exemplo assim de relação, para dar conta disso, acho que a relação ajuda, porque todos nós temos essa experiência, né? E para mostrar que a filosofia não está distante, muito pelo contrário, da nossa vidinha, essa vidinha mesmo que a gente tem, as dores de corno, essas coisas todas, é tudo da lei, né? Então é o seguinte, essa questão do quando a gente se apaixona, né? No senso comum, a gente acha que o amor é uma coisa boa em si, não é? Que é um acontecimento, mas vai depender. Porque ninguém vive o amor isoladamente. Porque o amor é um corpo. E por ser corpo, ele é finito. E por ser finito, está sempre
em relação, está sempre em encontros. Então, nós não vivemos o amor. Quando acontece o amor na gente, a gente vive o resultado da composição daquele corpo que surge em mim, corpo do amor, que compõe, por ser corpo, por ser finito, com os outros corpos. Eu vivo o quê? O conjunto, e não o amor isoladamente. Então, acontece que o amor, às vezes, se associa compondo com outros corpos que fazem uma experiência interessante, positiva, benfazeja. Mas acontece, não raro, que aquele amor, quando acontece, ele se compõe com os lados mais sombrios, com outros corpos, afetos como corpos sombrios, que faz uma composição que leva a vida da pessoa a ser um inferno. Então, não é o amor, é a composição que acontece em torno dele. E isso vale para tudo. Sempre composição. O tempo todo em composição. Cabe a gente entender o quê? Quais são os corpos que estão compondo aquele composto. Entendeu? Porque é nessa composição que vai se criar o território. A experiência que o sujeito tem do amor cria um território. Esse território vai depender da natureza do corpo composto pelos corpos a partir daquela experiência. Entendeu? Então, sempre entendendo que os corpos são, por serem corpos finitos, encontram, e ao encontrar, acontecem bons e maus encontros, boas e más composições, que resultam como seus efeitos territórios, em encontro com outros corpos. Está ficando claro? Vou ficar por aqui para a gente conversar sobre isso, tá? E na próxima a gente dá uma caprichada mais para a gente consolidar um pouco mais isso que a gente trabalhou hoje. Com vocês. Fala, Bia. Luiz, tem muita coisa assim, né? Assim, até do ponto de vista da filosofia mesmo para comentar, né? Mas eu fiquei pensando se não era mais legal comentar pensando na sua proposta política, né? Então, a gente pode pensar assim que o bolsonarismo, podemos chamar de bolsonarismo, tem gente que já não gosta que chama de bolsonarismo, né? É essa composição de corpos que eles estão unidos pelo afeto do ressentimento, né? Mas está faltando para nós, talvez, do outro campo, uma composição que vá além também de um tipo de paixão, assim, né? Que existe uma composição lulista, assim, de... Não é composição lulista, não é isso, mas uma composição baseada num afeto Um corpo lulista. populista, que eu não sei como chamar, né? Mas a gente está Muito buscando uma bem. outra coisa aí. Tá. Quarta-feira dou aula, né, cara? Tá legal. Sexta-feira, sexta-feira, meu aniversário, vamos jantar juntos, tá? Isso, Eu viajo no sábado. É, legal. tá? Beijinho. Falou, querido. Eu te aguardo aqui, então. Fala, Bia. Teu sobrinho? Diogo, Ah, tá. sempre liga na Não, quarta-feira. então pensei primeiro nisso, né, na composição bolsonarista baseada no afeto ao ressentimento. E aí, se for pensar num outro campo, não sei, acho que está um pouco aberto para a gente ir explorando aí, né? Que existe um afeto aí em torno, né, do Lula, né? Lula, Janja, não sei o quê, mas que. Eu diria o seguinte, você vê, Ah, assim, tentando, como chama isso, refinar um pouco, depurar? depurar o vocabulário. Eu diria o seguinte: bolsonarismo como um território. Se é território, Sim. ele é produto de um corpo. Que corpo é esse? Corpo é sempre composição de corpos. Nesse corpo bolsonarista, que criou o bolsonarismo como seu território, nesse corpo, efetivamente, o afeto, ressentimento é um dos corpos mais importantes que compõem esse corpo. Então, cabe o quê? Investigar quais são os outros corpos que compõem esse corpo, onde dá para identificar de início que o afeto virando um corpo, no pressentimento, é importantíssimo. Muito bem. Volta aí, né? Então, precisa saber se esse corpo bolsonarista, você compra está em coesão. Se ele começa agora a se decompor, Tá. né?
E como é que ele pode se decompor? Uma coisa. Aí, o corpo, o lulismo, é um corpo? É, o corpo Tá lulista, certo. que cria um território. Como é que é Tá. composto esse corpo? Quais são as forças que compõem? Não é? Nós estamos querendo criar uma alternativa. Primeiro Tá. tem que compor um corpo, não é? Quais são os afetos que compõem esse corpo? Não é? Sempre sabendo, corpo é finito, corpo encontra, e esses encontros podem ser bons encontros, maus encontros, né? Ó, diga aí. É aí que eu quero Não, só chegar. acrescentaria uma coisa que me veio aqui. É o ressentimento e o medo, né? É o medo também, o medo do fim da família, o É, medo que meu filho vire gay, né? O medo que as é, coisas não estejam seguras para mim, né? meio de uma paixão triste, né? É, é isso. É legal. Acho que isso ajuda a Bessa a colocar nesses termos Ajuda a compreender, talvez, o conceito, né? e ajuda a compreender a realidade. É, Sempre se é corpo, é composto. Então, dizer assim, o gado. Não, peraí. O gado é uma coisa muito simples, muito como se tivesse uma face só. É uma forma de dizer, o que eu entendo. Mas descer um pouco mais, né? É uma composição. Que tem, nesse corpo, que compõe o bolsonarista, tem afetos, né? interessante. Que precisam ser Vários. constitucional a sua legitimidade intrínseca. Não é? É. Ou então a gente não consegue nem dialogar, né? Nem Com dialogar, quem nem pode ser compreender. resgatado. Que nem É, compreender. nem Agora, para compreender. compreender, você tem que ter um corpo capaz de compreensão. Entendeu? Porque, em alguma medida, o corpo pluralista fechado em si, ele não compreende, porque ele apenas se relaciona não pela compreensão, pela negação. Então, o corpo que coloca como tarefa a compreensão do bolsonarismo, ele tem que ter um afeto que talvez não esteja presente no corpo que compõe o corpo lulista, entende? Que é mais reativo, né? É, reativo. É. Acho que isso facilita pra caramba a compreensão do que está em jogo. Vamos lá. Arlindo Dom Pedro. O Luiz, o Spinoza, para mim, ele é o filósofo que mais me atrai. Eu acho que o pensamento, eu chego até, vou além, e diria que o pensamento de Spinoza, ele é a chave que está me ajudando a compreender, quer dizer, uma série de questões, questionamentos dessa, desse momento que nós chamamos de modernidade, né? Eu acho que agora é um pensamento complexo, né? E também eu acho que essa a questão do Kant e do Hegel, eles criaram praticamente uma muralha que impediu que o pensamento de Spinoza ele fosse mais conhecido. Acho que há agora, né, nos últimos anos, final do século passado e tal, já há uma busca no entendimento do pensamento do Spinoza, que eu acho que tem muito a nos ajudar no sentido desse encontro, nessa crise que se coloca do ponto de vista do pensamento ocidental, com essas comunidades que ficaram fora do capitalismo, etc. Então, muitos aspectos que eu fico pensando sobre a necessidade dessa questão do homem, ele precisar de ter do entendimento do que é Deus, né? Do que é Deus. E eu acho que o pensamento de Spinoza ele traz muitos elementos que, no sentido de se contrapor a esse Deus transcendente, né? E também esse Deus iminente, né? De Platão, de Portino, né? E por uma concepção desse Deus que você colocou aí, né? Desse Deus imanente, né? Que é um Deus que é a totalidade, que é a totalidade, quer dizer, a forma como eu percebo, é a natureza, é, não é o panteísmo, é a totalidade. Então, eu acho que eu me interesso muito sobre. Eu acho que é uma coisa que, se você pode colocar mais umas 3 ou 4 aulas, né, em cima disso aí, no sentido que se pudéssemos até fazer alguns exercícios. Eu participo de um grupo
em São Paulo lá, chamado Razão Inadequada, você conhece? Não. É um grupo de filosofia muito, ele é calcado no pensamento de Spinoza. E é uma coisa interessante. Agora, eu queria ressaltar aqui um ponto só para porque o tempo é curto. Quer dizer, o Spinoza ele vive um momento ali do mercantilismo, né? Das grandes descobertas e a tragédia da vida dele, né? Quer dizer, eu acho que essa questão do fato dele ter sofrido essa perseguição de ser, inclusive, excomungado, né? Tanto da comunidade é, judia, né? Que ele é judeu. Ele é um português, né? Interessante que ele é português. Ele vem dessa, desse grupo, né? De portugueses que foram de judeus portugueses que foram para a Holanda, né? E ele se encontra no meio de uma, uma grande crise da Holanda, no sentido que o grande amigo dele, inclusive, foi lixado, né? Na rua, né? O cara que era o cara mais chegado a ele. E ele ficou praticamente uma pessoa desconhecida. Criou-se, inclusive, religiões, grupos religiosos em todo o pensamento do Spinoza. É um pensamento muito potente, né? E eu acho que eu sempre eu fiz força aqui com você que você pudesse abrir uma janela para essa questão dos Spinoza. Eu acho muito legal, né? Queria aproveitar o máximo aí, né? O que eu te queria dizer dos Spinoza é isso. Eu acho que essa questão desse Deus, o conceito de Deus imanente, essa questão essa forma dele ver Deus em tudo, esse Deus que não cobra, né? É um Deus que não exige que eu vá atrás dele, eu tenha que fazer, que eu adore, ele não precisa de adoração, né? Ele é, né? Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista do entendimento da realidade, é muito legal. Principalmente agora que nós estamos tendo contato com essa questão dos Yanomamis, por exemplo, né? Todo esse processo desses grupos étnicos que vão chegando até nós, a forma de pensamento, etc. Eu acho que compreender o pensamento de Spinoza ele ajuda muito. Muito legal. Falar umas coisinhas aí, lendo sobre isso. Realmente a história dele, ele morreu muito jovem, acho que menos de 40 anos, né? A história dele é muito interessante, né? Trágica, né? Sujeito de uma solidão, né? O decreto de excomunhão dele, né? Do Spinoza, é brutal, né? O texto está preservado. As pessoas não podiam falar o nome dele, não podiam se aproximar dele a menos de acho que 200 metros. Então, ele foi banido, não apenas da comunidade judaica, que era o mundo dele, né? Ele estudou hebraico, né? Parece que a língua materna dele era português. Tem controvérsia quanto a isso, era português ou era espanhol. Ele era daqueles chamados marranos, né? Aqueles Há judeus, anos, é. aqueles judeus que naquela região ali que já foi da Espanha, foi da de Portugal, naquela região fronteiriça, que foram obrigados a se converter, e os marranos foram aqueles que se converteram ao cristianismo de público, mas mantiveram as tradições judaicas na intimidade, né? Então, eles foram, e quando teve lá o restabelecimento lá dos ex-católicos, né? Os marranos foram em busca de liberdade na Espanha. Lá ele foi estudar latim, estudar hebraico, e manteve sempre ali a sinagoga dos portugueses, né? Uriel Costa. Então, é uma história importante. E ele é excomungado e, ao mesmo tempo, ele perde o abrigo da comunidade judaica e ele se associa às forças liberais ali da Holanda, que vão passar, a Casa de Orange vai passar o rodo, né? no, nos seus amigos liberais. Então, ele tem uma derrota, vamos dizer assim, na sua própria comunidade e na comunidade cívica da Holanda, porque com a restauração lá da monarquia, né, dos Orange.
E os textos dele, a Ética é um texto póstumo, né? Porque realmente não dava para publicar. E tinha um ciclo assim, muito próximo de amigos que mantiveram. Então, Spinoza foi um filósofo que teve assim, uma assimilação muito lenta, né? Ele vivia de polir lentes, né? Havia ali um boom da indústria dos telescópios, né? Então, ele era tido como um dos melhores produtores de lentes de toda a Europa, né? E parece que ele morreu também um pouco da intoxicação do pó oriundo da lente que ele polia, né? Que foi impregnando os pulmões e isso abalou muito a saúde dele. O Deleuze, que é um grande espinosista, né? Ele tem uma imagem assim, ele diz assim que o Spinoza não foi apenas um polidor de lentes para os olhos, ele também foi um polidor de lentes para o espírito. Ele também nos ajudou a ver, né? Tanto, né, como telescópio, mas também como olhos humanos, né, para nós mesmos, né? E tem um grande problema dele, problema nosso, não dele, né? É que a forma como ele trata as coisas é muito árida, esse texto da ética, né? Tem que ter uma paciência, tem que ter um jogo de cintura para ler. Na primeira vez não é legal, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, começa a ficar mais suave. Mas o que importa aqui para a gente, aí eu queria falar a questão do Deus. Então, quando a gente ouve falar de Deus no Spinoza, a gente tem que desconstruir toda a ideia de Deus que a gente tem. Seja o Deus grego, seja Deus judaico-cristão. Deus, para Spinoza, tal como eu entendo, é uma chave, essa concepção que ele tem, esse conceito de Deus, é uma chave de leitura. Uma chave de leitura. Então, esse panteísmo não é Deus está em tudo, não é isso que ele está dizendo. Quer dizer que Deus está em tudo, está supondo uma certa adoração à natureza. Não é isso é tolo para ele, entendeu? E também não é o Deus que está na totalidade, não, isso é religioso. Não é isso. Deus, Spinoza, é uma chave de leitura para os fenômenos. Uma chave de leitura para os fenômenos, sejam sociais, sejam políticos, sejam naturais. É uma chave de leitura ontológica. Ele está dizendo, só há uma substância, significa dizer que eu posso ler tudo mediante o mesmo princípio explicativo, que é o seguinte: as coisas são modificações. Em cada coisa tem uma potência. A pedra tem uma potência que se realiza como? Manter-se como pedra. Ela só vai deixar de ser pedra se uma potência maior que esta potência se lhe impor desde fora, se lhe impuser desde fora. Entendeu? Isso é uma chave de leitura. Ele está olhando um fenômeno, um sujeito que tentou quebrar uma pedra e não conseguiu. Aí vem outro e conseguiu. Está olhando esse fenômeno, dizendo, a pedra resistiu à primeira investida, mas não resistiu à segunda. Ele está olhando isso como filósofo, está olhando isso é um fenômeno que está em todos os fenômenos. Aí, então ele produz o conceito para dar conta disso. Entendeu? Então, na pedra havia uma potência de resistência. Mas como ela é pedra, é uma potência só de resistência. Mas no ser humano é uma potência de resistência e de existência. Mas tem um traço comum com a pedra. Aí, quando ele fala que é Deus na forma de conatos, ele está dando uma chave de leitura para o fenômeno. Entende? Está entendendo, Arlindo? Aí é bom para caramba, cara. Então, é uma chave de leitura. Só que a forma da filosofia. Então, ele cria todo o edifício. Deus. Isto é a natureza naturantes, é o infinito. Portanto, tem. E esse Deus, que alguns entendem como panteísmo, mas é uma tolice, esse Deus acontece nas coisas, e as coisas são modificações de Deus. Portanto, tem uma permanência do divino ali como conatos. Na pedra é testemunhada pelo esforço da pedra em permanecer como pedra, e esse esforço vai ser vencido por um esforço maior que esse. Então, é uma luta de potências, que se acontece como encontro de corpos. Entendeu? Então, você vai construindo toda uma leitura a partir de um princípio ontológico de compreensão. Então, Deus é isso. Uma chave de leitura. Bora lá, Guilherme.
Não estou ouvindo. É muito interessante, mas muita coisa para ruminar. Fala, Guilherme. Vou buscar água. É Muita interessante. coisa para ruminar. Muita coisa para ruminar. Então, entender assim, a meu ver, chave de leitura. Não é? Lembra? Quando a gente foi enfrentar Orestia, a gente pegou uma chave de leitura. Tudo depende da a qualidade da interpretação, vai depender da potência hermenêutica da chave de leitura. Como é que o Marx faz? Vou ler os fenômenos sociais do capitalismo com uma chave de leitura, luta de classes. A chave de leitura. Né? Então, o Estado não é aquele Estado que o Hegel supôs, uma entidade neutra, né? Que organiza o conflito que acontece na sociedade civil. Não, como eu estou lendo com uma chave de leitura luta de classe, o Estado também está atravessado pela luta de classe, portanto, o Estado é um instrumento de domínio de classe. Uma chave de leitura que permite ler todos os fenômenos. Entendeu? Então, o alcance da leitura, do olhar, vai depender da potência hermenêutica esclarecedora da chave de leitura. Não é? Então, diferentemente do que se supunha que o filósofo estava reproduzindo o real como teoria, nós estamos entendendo agora que o filósofo está produzindo chaves de leitura. Então, Deus como substância única e as coisas como modificações da substância única, isso é uma chave de leitura para o real. Que me parece que é uma chave de leitura que a gente deve absorver criticamente, porque realmente esclarece muitas coisas. É uma ferramenta muito importante para a gente compreender o que está acontecendo, e não só compreender o que está acontecendo, como para engendrar alternativa. Certo? Então, assim que eu penso, chave de leitura. Não é? Então, quando a gente fala assim, um princípio teológico, é uma chave de leitura que não é apenas para a sociologia, que não é apenas para a psicologia, que não é apenas para a economia. Ela se presta a tudo, por isso que é ontológico, não é ôntico. Tá? Vamos lá, Rita. Rita. Só absorvendo. Nada a declarar. Peraí. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Tá legal. Estou, Bia, tá. Bia, vamos fazer uma segunda rodada. Diga lá. Ô, Luiz, Oi. Para, Guilherme. Fala, Você Guilherme, vai falar. não, eu li uma matéria essa semana muito legal, marcando uma data assim decisiva para a vida do Bolsonaro. Foi em 8 de maio de 1970. Foi feito um grande cerco em Eldorado, que era a cidade onde morava o Bolsonaro. Foram, sei lá, 200 e tantos soldados do contra o Exército, Lamarca, né? Marinha, Aeronáutica. Contra o Isso, Lamarca. estavam perseguindo Lamarca. E isso era coberto pela Rede Globo, com toda uma visão favorável, né, às forças da repressão. E o Bolsonaro tinha 15 anos ali. Ele disse que naquele momento ali ele decidiu que ele queria entrar para o exército, que ele É queria incrível. matar o Lamarca, Ele que ele serviu de queria orientador capturar. na mata, né? Ele conhecia bem aquela mata, e ele serviu, segundo ele, talvez tenha sido cascata, né? Serviu aí É, como. diz que ser feito. Então, a hipótese não existe. O quê? Ele não participou. Não tem como, isso é desmentido historicamente. Mas, enfim, eu queria ressaltar isso. Toda essa discussão, ela invoca o seguinte: cada indivíduo, né, produzindo encontros e o que resulta desses encontros, É. né? Afetos positivos, afetos negativos,
o que é com uma mesma pessoa pode mudar, de um dia ser afetivo, para o dia seguinte ser de, né, de afetos ruins, de raiva, né, de desejo, de morte, ao contrário do sentimento que né, te dá o prazer de viver e acho que de construir coisas mais, enfim, melhores para esses relacionamentos. Esse é o grande desafio. Está aqui agora o desafio colocado. Pula, né? Resolve. E aí, para mim, tem esse momento que, para mim, é um momento muito importante na vida de cada ser humano, que é quando você entra ali nessa adolescência e você se define para a vida, né? Ali, sei lá, 13, 14, 15 anos, né? O meio que você surgiu, como é que você, né, absorveu as informações, né? Então, como é que era o Brasil naquela época, né? E é isso, cara do interior. E cada um de nós aqui descreveu, de alguma forma, uma trajetória em função disso que tu está falando, né? O corpo e o território, né? Você no Rio de Janeiro, a Bia no Rio também, né? E eu lá no interior do Rio Grande do Sul, o Arlindo não sei aonde, a Rita também não sei. Cada um, Eu em né? São Paulo, viu? São Paulo, pois é, São Paulo, né? Cada um desses lugares oferecendo um espaço, um mundo, né? E cada um se localizando ali, seja a favor, seja contra, E construindo o né? corpo, né? Há uma situação que sempre é insatisfatória. O mundo nunca está legal, né? O mundo está problemático. Mas E só aí, complementando, ah, fala, o Bia. Guilherme falou que eu ouvi também, eu ouvi no podcast, que tudo estava ali nesse lugar, né, em Eldorado. Tinha Então, quilombola ali, tinha índio ali. Então, esse ódio que ele tem por O, essas o, comunidades o também Paiva, nasceu dali. aquele Paiva que mataram, o pai do Marcelo Paiva, o Rubens Paiva, tinha uma Rubens Sim, casa, Paiva. a família dele tinha uma casa ali, que era os milionários. também, Então, ele associou, o também, pessoal dava guarida para a guerrilha, intelectual, jornalista, né? que dava guarida para. Então, apesar de ser no meio do mato, ali estava atravessado por toda. Todos esses ressentimentos dele É, se formaram ali nessa época. e eles foram muito Rodrigo, humilhados. Teve um episódio que cara, eu estou tinha em que fazer aula, uma te ligo daqui a série pouquinho, tá, disso. querido? Quarta-feira é aula, tá? Rodrigo Ô, Lessa. Deixa eu Luiz, falar tinha que contigo. fazer uma. Eu ia ter que Fala. desligar Não, esse eu ia. negócio aqui. Tinha que Deixa eu falar uma fazer uma coisinha sobre. série, cara. Tinha que fazer a série. Os caras fugiram, sequestraram um caminhão do exército, roubaram a farda, deixaram os caras de O cueca Lamarck e era um de. romperam, Deixa eu falar todas as uma coisinha sobre barreiras. isso aí. O negócio do corpo, né? A gente está trabalhando assim, né? Então, trouxe Spinoza para sempre entender corpo como composição de corpos. Nenhum corpo ele é por em si, ele está sempre em composição, e corpo, por ser finito, está encontrando corpos. E ao encontrar corpos, geram afetos, que podem ser tristes, podem ser alegres, então podem ser bons encontros, podem ser maus encontros, e disso aí vai se compor outros corpos e vão produzir territórios, né? Então, essa é a nossa chave de leitura. Então, muito bem. Então, lá, eu era um sujeito subúrbio, né? Como subúrbio do Rio, era, vamos dizer assim, atrasado, essas coisas todas, e tinha ali dois meninos que se destacavam, se sobressaíam, se diferenciavam para uma coisa assim, um interesse mais geral do que o interesse suburbano. A minha casa era um caso suburbano, mas era meio estranho, porque meu pai ouvia música clássica, minha mãe trabalhava na cidade, fazia curso de direito de noite lá no carro, a gente era um suburbano meio atípicos. E tinha um menino também, Ricardo Brito, que também era assim, mais ou menos diferente, o pai dele era da Polícia Federal. Muito bem. Então, aí quando começa, em 64, eu tinha 12 anos, mas quando começa o negócio da luta armada, eu estou em casa, em 68, né, eu vi lá o Vladimir com a camisa do Edson Luiz, que tinha ido ter aula de piano, e não tinha, por causa né? Aí eu passo na Cinelândia, vejo. Eu estou vendo aquilo meio de longe, assim, meio com sentimentos meio confusos.
Aquilo não estava ainda constituindo o meu corpo, 68, né? E em 69, eu estou lá em casa, de noite, não me lembro que estava sozinho na sala, a programação da TV ela é interrompida abruptamente e aparece um sujeito, como se fosse um locutor de telejornal, que eu nunca tinha visto, e começa a ler um texto enfiando a porrada na ditadura. Eu levei um susto, era o manifesto dos guerrilheiros que tinham sequestrado o embaixador estadunidense, né? Então, aqui, ia ser tarde da noite, umas 9 horas, sabe assim? E aquilo compôs o meu corpo. Aquilo que tudo antes estava confuso, estava mais ou menos disperso, aquele manifesto compôs. E esse corpo que foi composto ali nunca mais se descompôs, se decompôs. Ele não ficou o mesmo, porque ele foi compondo outras coisas. Mas aquele corpo que se compôs ali, ele nunca mais se decompôs. Entende? Esse pessoal aí é o meu pessoal. Eu estou no time desses caras, entende? Compôs. Um corpo que ainda estava disperso. Esse evento, o sequestro dos estadunidenses, teve um efeito totalmente diferente nesse até então meu amigo Ricardo, filho do cara da Polícia Federal, que era como eu, um intelectual do subúrbio, sabe? Um garoto jovem, interessado em ler jornal. Porque o que ele destacou foi esse fato aí do Lamarca no Vale da Ribeira, que eles pegaram um soldado, lembra dessa história? Essa é uma passagem dramática. Julgaram o soldado e condenaram à morte. Eu não podia fuzilar o soldado porque o tiro ia despertar, né? E o Lamarca teria matado esse soldado com coronhadas. Esse foi um fato explorado muito pela extrema-direita, e esse fato foi o fato que compôs com o corpo do Ricardo. O fato que compôs com o meu corpo foi o manifesto dos guerrilheiros exigindo a libertação dos presos em troca do embaixador estadunidense sequestrado, entende? Isso compôs com o meu corpo. O fato do Lamarck é que ele não compôs. Eu tive notícia daquilo, mas aquilo não compôs com o meu afeto, mas compôs com o Ricardo. Então, a partir daí, o meu corpo e o corpo do Ricardo foram se consolidando em campos e, portanto, em territórios diferentes. Eu nunca mais. Uma vez eu encontrei com ele. Eu já estava no Banco do Brasil, já estava no PT, almoçando ali, acho que no Nova Capela. Ele, Ricardo, nos reconhecemos e não foi possível, porque nós já estávamos habitando territórios diferentes, porque os nossos corpos tinham se composto de modo distinto. Então, estou dizendo, o afeto é a composição de corpos, né? O afeto como constituição de corpos, e corpos que habitam, que buscam habitar os territórios que lhes são mais próprios. Entendeu? Vai lá, Bia. Segunda rodada. Nada a declarar. Arlinda, mais alguma coisa? Não, eu gosto da forma desse conceito de chave, né? É legal, ajuda, é um instrumento que te dá uma compreensão. Eu acho que é legal, eu acho que eu entendi plenamente, eu acho que é uma coisa que é bom de utilizar. Mas, evidentemente, coloca, E quem produz a chave de leitura é um corpo, né? Um claro, somatório de questões, né? são todas questões. Então, para mim, da busca que eu estou, e cada pessoa tem sua busca. Essa ferramenta, ela é interessante. O que eu ressalto é essa questão. O pensamento de Spinoza, eu vejo assim, como é que ele ficou ali contido na questão da relação do Kant e do Hegel e da questão de todo as sociedades que veio, né?
racional e tal. Então, agora, nessa crise, eu acho que ele é um instrumento perfeito, não é? Que dá para você desvendar muita coisa com um pensamento, com essa chave de, como assim dizer, de leitura, nessa forma de você abordar, né, as dificuldades que estão colocadas no dia a dia. Então, eu proponho o seguinte, gente, que vocês deem uma olhada nesse vídeo que eu postei hoje, acho que tem uns 20 minutos, sabe? Legal, dá uma visão bem panorâmica. Aí a gente, na próxima quarta-feira, a gente retoma. Na próxima quarta-feira, eu já estarei Tá. falando desde o sítio do nosso bravíssimo Arlindo Pedro, desde a Mantiqueira. Qualquer problema de conexão é com ele, então, Eu quero ocupado, falar né? isso conversando com ele, tá? Vai Abraço, ser legal, beijinhos. hein? Vai ser legal Vai, essas conversas vou aí. passar um mês lá, cara. Muito bom. Opa! Muito Aproveitando bom. aqui, a grande hospitalidade de Virgínia e Arlindo são dois campeões. Será que Abraço, você vai gente. aguentar? Aguenta. Senão eu fujo, cara. Antes. Só pegar, só ir para a rodoviária e ir embora. Eu Não tem tenho bom jeito. instinto de sobrevivência. Mas acho que eu não. Que lugar que é exatamente? Na Depois Serra de da Resende. Mantiqueira. Depois de Resende, daqui para lá, né? Daí para Que lá, luz. Que é luz. Luz. Ah, Ok. tá. Na área ali do município de Queluz, né? Então, abraços e Então, beijinhos, tchau, carinhos, gente. Tchau. Vi, a gente Valeu, combina pessoal. o nosso jantar Até. sexta-feira, tá? Vamos combinar, tá? Falou, querida. Tá. Tudo de bom. Beijinhos.